continuando as nossas aulas de hoje, chegou o momento mais esperado do dia, a nossa aula de ciências. Meus amores, vocês fizeram o Gnomon? Como que foi? Foi bacana? Conseguiu medir a sombra? Deu tudo certinho? Eu espero que sim, viu? Eu estarei avaliando as atividades de vocês, tá bom? Estou enviando também a correção das atividades anteriores. Não se esqueça, sempre a correção você coloca o confere, aquele certinho visto, tá bom? De que você avaliou cada questão e organizou a resposta corretamente, para que você possa verificar se você acertou ou não. Então, a aula de hoje nós começamos falando de um super engenheiro da natureza, o João de Barro. Pois é, eu quero que você acompanhe comigo Você Sabia, da página 145. Preparado? Podemos começar? Página 145, Você Sabia? A casa do João de Barro. O João de Barro é um pássaro admirado pela surpreendente engenhosidade que ele demonstra ao construir a sua própria casa. Em formato de forno, essa interessante obra arquitetônica desperta a curiosidade de muitas pessoas. Observadores de Joões de Barro notaram que, geralmente, a porta da casa dessas aves está posicionada em direção ao norte, a fim de que os seus filhotes fiquem protegidos dos ventos frios vindos do Polo Sul, e a chuva nunca entra no ninho. Embora não haja uma explicação definitiva para esta habilidade, acredita-se que esse pássaro aprenda ao longo da vida a identificar a direção do vento. Como sempre voa no sentido contrário ao vento, o João de Barro constrói a entrada do ninho voltada para o lado em que não venta. Consequentemente, a porta fica protegida do vento e a chuva molha apenas a parte de trás da casa. Olha que interessante, nós estamos falando sobre localização e veja que sempre está protegido do vento sul a casa do João de Barro. Será que ele já sabe identificar norte, sul, leste, oeste? E você já aprendeu? Muito bem. Se você viajar, for para algum lugar, você pode usar também a bússola. A bússola é um instrumento excelente de localização. Você pode se localizar, né, utilizando a identificação dos pontos cardeais, olhando para a direção que nasce o sol e você identificará os 4 pontos cardeais. E se você pode também se localizar através de instrumentos, e um deles é a bússola. Já estudamos aí sobre o GPS, não é verdade? Mas o GPS ele depende muitas vezes de um sinal né, de internet, um sinal de dados móveis para que você possa utilizá-lo. Agora a bússola não, ela não depende de nada disso, então é muito importante aprender a utilizar. A bússola ela surgiu no 1º século, adivinha onde? Lá na China. Exatamente. E ela tem sido um instrumento muito importante ao longo dos séculos, especialmente na navegação. Foi a bússola que proporcionou que houvesse as grandes navegações que ocorreram na Idade Média, porque com a bússola é possível que os navegadores continuem sempre na direção desejada, já que eles conseguem definir através da leitura da bússola como que é essa direção. Eu vou deixar você agora com um vídeo que nós assistiremos juntos lá na videoteca, lembra? Pois como a gente não pode ir juntos para a videoteca, então você vai assistir agora na minha aula. Eu vou te dar um tempinho para você ver o vídeo da origem da bússola e descobrir direitinho essa história de onde surgiu a bússola. Então até daqui a pouquinho e acompanha aí o vídeo com muita atenção, tá bom? Até já! A se orientar antigamente? Claro, elas olhavam para cima, para o sol. Todo marinheiro sabia que o sol surge no leste. Ao meio-dia ele está no sul e onde ele se põe fica o oeste. É ainda mais fácil à noite. A estrela polar ou estrela do norte é fácil de ser encontrada e aparece bem ao norte. Todo mundo sabia disso. Esse tipo de navegação era simples e confiável, mas só quando as nuvens não cobriam o céu. Infelizmente, isso acontecia sempre. Dizem que há muito tempo um pastor encontrou uma solução para o problema. Ele ficava imaginando por que certas pedrinhas cinzentas ficavam presas aos cravos de metal de suas sandálias. Ele brincava com elas e se perguntava por que às vezes elas ficavam juntas e às vezes elas se afastavam dependendo do jeito que ele as segurava. Bem, isso acontecia porque eram pedras de magnetita.
O pastor havia descoberto o magnetismo. Como muitas outras coisas, os chineses foram os primeiros a encontrar uma utilidade para isso. E fizeram outra descoberta, de que a Terra inteira era um ímã gigante. É como se um ímã comprido atravessasse o globo. O polo norte fica em cima e o polo sul embaixo. Se você aproximar o outro ímã feito de magnetita, ele é atraído e se vira em direção ao polo norte. Ele precisa estar livre para se mover, seja pendurado em um barbante ou preso a um pedaço de bambu em uma tigela de água. Se ele puder se mover livremente, ele irá voltar para o norte. Nascia assim a bússola. Mas ela ainda podia melhorar bastante. Pedaços de ferro foram modelados na forma correta e então magnetizados, transformando-se em lindas agulhas para bússolas. Elas giravam dentro de estojos protetores. Uma escala era então desenhada à sua volta, formando a famosa Rosa dos Ventos. E então os marinheiros sabiam onde ficava o norte para onde levar seus navios. Dos barcos à vela de madeira ao poderoso Titanic, sem as bússolas, a história da navegação não teria sido possível. E aí, gostou? Eu achei massa! Gostei muito de saber a origem da bússola. Muito bacana, não é verdade? E que tal agora você construir a sua própria bússola? É possível sim você construir a sua bússola. Aí na página 147 do livro nós temos um desafio que é fazer o trabalho de construir a nossa bússola e responder depois algumas perguntas que estão na página 148. Você vai fazer este trabalho que é construir a sua própria bússola com a ajuda naturalmente, né, do papai ou da mamãe, alguém aí que vai poder te ajudar nessa atividade. E quando você construir a sua bússola e ela funcionar, eu quero que você filme, tá bom? E me mande aí a gravação da sua bússola funcionando, combinado? Esse vai ser o nosso desafio e essa também é uma atividade avaliativa, tá bom? Então não esquece de fazer. Queridos, nós aprendemos já algumas maneiras de nos localizar. A principal delas, que nós estudamos por um período maior, foi a orientação através dos pontos cardeais pelo nascimento, pelo lado onde nasce o Sol, que é o lado leste, e aí a gente consegue determinar os outros pontos cardeais, lembra? Mão direita, braço direito estendido para onde nasce o Sol, e aí à minha frente o norte, atrás de mim o sul, e do meu lado esquerdo o oeste. Mas a pergunta é, se eu não tiver nenhuma bússola, estiver de noite, não tiver nenhum GPS, nenhum aparelho, eu consigo me localizar? Sim, sem dúvida que consegue. É só você procurar no céu o Cruzeiro do Sul. A estrela que fica mais distante, mais para baixo daquela cruz do Cruzeiro do Sul, a estrela que fica embaixo, ela aponta para o sul. E isso vai te ajudar naturalmente a encontrar as direções. Muito bom, né? Nós já tínhamos falado a respeito disso. E você sabe qual é o nome das estrelas que compõem esta constelação, o Cruzeiro do Sul? E nós vamos pesquisar isso na atividade da página 149. Muito bem, este conteúdo incrível que nós estudamos nas últimas semanas, ele chegou ao fim. E agora nós vamos começar um novo conteúdo, um novo estudo. E ele também tem alguma relação, porque ele vai falar também um pouquinho a respeito da observação de alguns fenômenos naturais para a contagem do tempo agora. Então você vai estar comigo ali, ó, na página 150, e nós vamos iniciar o nosso capítulo que se chama A Ciência e o Tempo, dia após dia. Isso, olha aí as figuras da página 150. O que essas pessoas estão fazendo? Todas elas estão contando o tempo. Um é um garotinho num local onde ele não tem nenhum equipamento para isso, ele fez um relógio de sol. O outro é um senhor que tem ali, lá no deserto, um beduíno talvez, ele tem ali um relógio de areia, né, uma ampulheta para poder ver a passagem do tempo, estimar a passagem do tempo. O cozinheiro, ele está olhando no relógio de parede para ver se o seu bolo já está pronto, enquanto a mocinha está ali olhando no seu celular. Os instrumentos para medição do tempo, eles também foram se aperfeiçoando com o passar dos anos e com o passar com as conquistas da ciência, eles foram aperfeiçoando. E hoje nós temos aí objetos para medir o tempo de maneira bastante precisa, não é verdade? E acesso a todos.
Mas nem sempre foi assim. Lá no passado, nós sabemos que os antigos eles observavam os fenômenos naturais para poder medir a passagem do tempo. E o principal fenômeno observado era um dia após o outro. Então, as tardes e as manhãs dos dias eram observados a parte clara e a parte escura. E esse ciclo foi chamado de dia. Muito bem, nós bem sabemos que o dia possui 24 horas, hoje nós sabemos. Mas no passado, contava-se o dia, as tardes e as manhãs. Inclusive, esta é a orientação bíblica do tempo. Quando Gênesis relata a criação do mundo por meio das mãos de Deus, relata que Deus criou primeiro a tarde e depois a manhã. Então, primeiro a parte escura e depois a parte clara. Então, o tempo era contado inicialmente por tardes e manhãs formavam um único dia. Muito bem, tanto o dia, os dias e os anos, eles são determinados pelos movimentos da Terra. Porém, algo interessante, pelos movimentos da Terra, também pelos movimentos da Lua. Agora, olha que interessante, o ciclo semanal de 7 dias, ele não tem nenhum tipo de fenômeno natural que faça com que ele seja organizado nesse período exato de 7 dias. O período de 7 dias, ele vem da semana original, relatada em Gênesis, que Deus havia criado o mundo em 7 dias e 7 noites. Muito bem, pessoal, vocês vão fazer algumas atividades já neste capítulo. Eu vou passar para você as atividades, mas antes eu quero ler com você o Você Sabia da página 153, que é o equinócio. Vamos ler? Abre o seu livro, página 153. Vamos lá? Equinócio. 2 vezes ao ano, a duração da noite e do dia é exatamente a mesma. 12 horas de escuridão à noite e 12 horas de claridade o dia. Esse fenômeno, denominado equinócio, acontece geralmente nos dias 21 de março e 23 de setembro. Os equinócios marcam as mudanças das estações. No hemisfério sul, onde está o Brasil, 21 de março marca o início do outono, enquanto 23 de setembro o início da primavera. Pessoal, então as atividades que vocês vão realizar aí nos próximos, da aula de ciências de hoje são as atividades da página 145, anota aí, tá bom? 145, 148 até a 151 e a 154. Vou repetir, página 145, depois você vai fazer da 148 até a 151 e aí a página 154. Lembrando que a página 147 tem o desafio da construção da bússola e aí à medida que você fizer, você vai filmar para me mandar, tá bom? Que é uma atividade avaliativa. Deus te abençoe, boas atividades e depois um bom descanso, um abraço e até amanhã.